metáfora e hipérbole. Hoje a gente vai falar sobre duas figuras de linguagem muito usadas na literatura. Talvez no futuro a gente traga outras figuras de linguagem, mas hoje a gente vai começar com a metáfora e a hipérbole. Metáfora é uma palavra que quase todo mundo conhece, quase todo mundo usa, mas nem todo mundo sabe qual é o verdadeiro significado da palavra metáfora e qual é o verdadeiro uso dessa figura de linguagem. A metáfora é um tipo de comparação entre dois elementos, só que ela acontece de um jeito muito específico. Então, primeiro, a gente vai entender o que é uma comparação. Comparação é muito óbvio, é literalmente você comparar dois elementos, geralmente usando a palavra como. Por exemplo, a menina é como uma flor. A diferença da comparação para a metáfora é que a metáfora não utiliza esse como, ela diz direto, a menina é uma flor. Quando eu digo isso, eu estou praticamente usando a flor como um adjetivo. Por quê? Eu estou pegando as características da flor, os adjetivos que são atribuídos à flor, e colocando essas características na menina. A flor é bonita, a flor é perfumada, a flor é delicada. Essas são as características da flor, as características que a gente conhece comumente como características de uma flor. Por isso, quando eu tô comparando menina e flor, eu tô dizendo que essa menina é bonita, é delicada, é perfumada. Ou seja, a metáfora é um jeito muito legal de dizer uma coisa fugindo na obviedade. É muito mais legal eu dizer você é uma flor do que eu dizer você é bonita, você é delicada, porque às vezes isso até cai na repetição de palavras que a gente até conversou um pouquinho naquele vídeo sobre o dicionário de sinônimos. Quando o personagem vai dizer uma coisa que tá muito óbvia, por exemplo, se ele entra numa sala escura, em vez de falar aqui tá escuro, ele pode dizer aqui tá um breu. Ele não precisa dizer que tá escuro, isso é óbvio, eles entraram numa sala escura. Mas ele pode fazer um comentário sobre isso utilizando uma metáfora, que aí ele vai fugir da obviedade. Talvez você ache que a metáfora só fica bonitinha quando é um efeito mais poético, mais sublime, mas ele também fica bom para trazer um efeito de épico se você escreve livros de aventura. Por exemplo, quando os personagens estão caminhando em direção à batalha final. Se for uma aventura perigosa, eles podem dizer estamos indo em direção ao perigo, estamos indo em direção à morte. Ou se eles estão começando a aventura e estão indo para um lugar novo, pode dizer estamos indo rumo ao desconhecido, estamos embarcando em incertezas, enfim. Existem muitas formas metafóricas de você dizer coisas épicas nos seus livros de aventura. E agora a gente já entendeu como funciona a metáfora e como a gente pode usar ela nos nossos livros, vamos falar um pouquinho sobre uma das minhas figuras de linguagem favoritas, que é a hipérbole. A hipérbole nada mais é do que o exagero. E é uma figura de linguagem que a gente usa muito no dia a dia, mesmo que a gente não perceba a maioria das vezes. Quando você marca o seu encontro com um amigo e ele se atrasa, geralmente você vai reclamar desse atraso dele quando ele chega. E aí você fala, caraca mano, que demora, eu tô aqui há 1000 anos te esperando. E esse exagero pode trazer um tom um pouco mais cômico para sua história em alguns momentos, para quebrar um gelo, para ser um alívio cômico. Mas momentos de batalha também são muito propícios para hipérbole. Aquele próprio exemplo que eu dei, caminhando em direção à morte, também acaba sendo uma hipérbole além de ser uma metáfora. Porque eles não têm certeza se eles vão morrer e às vezes não é uma coisa tão perigosa assim. Se a aventura não for tão perigosa quanto eles esperam, dizer que tá indo em direção à morte com certeza é um exagero, é uma hipérbole. E acaba tornando o discurso mais épico, atribuindo mais valor aos seus heróis e heroínas. E o contrário da hipérbole, que também é muito útil pra gente, é o eufemismo. Se a hipérbole é o exagero, o eufemismo é a suavização. Ele é muito usado para dar notícias tristes, principalmente quando é a morte de alguém. A gente costuma dizer fulano se foi, fulano está em um lugar melhor, fulano foi pro céu. São formas delicadas de dizer uma coisa que não é tão delicada assim. Com certeza no seu livro vão surgir muitas situações em que você vai precisar suavizar as informações de alguma forma. Não precisa ser necessariamente uma conversa entre personagens em que ele está dando uma notícia triste, mas na própria narração que você está fazendo ali, você pode dar uma suavizada em algum fato, em alguma lembrança ou em algo que está prestes a acontecer para tornar esse momento um pouco mais delicado e um pouco mais sublime. Bom, espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco melhor como essas figuras de linguagem funcionam para que você consiga aplicar isso na sua escrita. E até a próxima dica!